O melhor do louvor, você ouve aqui. Momento Gospel. Por que chorar? Se existe tanto amor, é só você buscar. Se as coisas não parecem bem, é só entregar a vida pro Senhor, dono do amor. Por que chorar? Olhar a vida e o tempo que não voltam mais, sofrer a dor no mundo que você sonhou. Por que chorar? Vem pra Jesus, amigo verdadeiro, seu consolador, aquele que quer dar todo o seu grande amor. Vem pra Jesus, entrega os teus planos, aqueles grandes sonhos. Deixa Jesus cuidar das coisas pra você. Entrega os teus planos, aqueles grandes sonhos. Deixa Jesus cuidar das coisas pra você. Deixa Jesus. Deixa Jesus cuidar das coisas pra você. Deixa Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
enxergar. Pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu sou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu sou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz. Cante pela fé, pela fé. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos, uma excelente tarde para você, a você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil, a você que está em qualquer lugar do exterior, aonde você estiver. Neste momento, pela fé, estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Falando de Jesus, agradecendo a Deus exatamente por mais um dia, por mais um momento especial que Deus consiste a mim e a você, para nós estarmos aqui, para ouvir mais uma vez o que Deus tem para falar comigo e com você. Aonde você estiver neste momento, no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está nas praças públicas, a você até mesmo que esteja aí numa padaria, a você que esteja neste momento na farmácia, a você que está no supermercado, a você que até mesmo está no bar aí se divertindo, nós convidamos a você para emprestar o seu ouvido, para que você abra o seu coração, para você ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você. Quero mandar um abraço para as comunidades de Balneário, a você de Planalto, a você de Jardim Carapina, a você de Central Carapina, a você que está nos ouvindo em Cariacica, Vitória, a você que está em outros estados brasileiros, a você também que está no exterior. Desde já, eu quero agradecer a Deus por mais um dia que Deus nos concedeu de vida, Deus nos concedeu de saúde, Deus nos concedeu pela sua permissão e pela sua vontade, para nós estarmos aqui, para receber o mensageiro que já se encontra no estúdio da Rede Popular, para trazer esta palavra para mim e para você. Não sei como foi o seu dia, não sei como foi exatamente o seu amanhecer, não sei como foi o seu atardecer, mas eu peço permissão a Deus para que nesta tarde, você que está em qualquer lugar do Brasil, a você que está em qualquer lugar do município da Serra, que você possa receber de Deus mais uma palavra abençoada, mais uma palavra que vai te edificar, mais uma palavra que vai te corrigir, mais uma palavra que vai te ensinar como deve andar nos caminhos do Senhor. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, 17h59. Eu quero desde já mandar um abraço aí para todos os irmãos da Igreja Pentecostal Templo de Deus, que está acontecendo um grande evento lá, é a Tarde da Bênção, o culto chamado Tarde da Bênção, com vários cantores e também com o preletor, com o pastor Fábio Cardoso. Desde já também eu quero agradecer a Deus pela presença de todos hoje que ouviram o programa O Bom Samaritano. É exatamente um programa, Escola Bíblica semanal, que está acontecendo nas terças, às quintas e ao sábado, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você pode assistir ou ouvir o programa pelo site www.radiopopular.net.br ou até mesmo pelo Blogspot, Rádio Serra, blogspot.com.br. Quero desde já também anunciar a você que na segunda-feira entra no ar a partir das 20 horas o programa GS Missões, exatamente com o nosso amigo Glaucio Santos, de 8 às 22 horas, direto do estúdio central da Rede Popular de Rádio. E com certeza, pelas manhãs, todos os dias você tem a companhia do nosso amigo Sebastião com o programa Bom Dia Comunidade. A partir deste momento, com este sol maravilhoso, ao qual o Senhor me concedeu e concedeu a você. Neste momento, com este vento maravilhoso que está ventando de norte a sul do país,
Vamos agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos alimentado, porque até aqui o Senhor fala conosco, exatamente caminhando pela fé. Pela fé, com Jesus, nós vamos vencer todas as nossas dificuldades. Pela fé, com Jesus, nós vamos passar por todas as nossas aflições. Por isso, não desista. Por isso, não deixe de caminhar com Deus, porque o melhor amigo que está no seu travesseiro, o melhor amigo que está do seu lado, se chama Jesus. Não falando que o irmão Tiago não é amigo do Paulo Sérgio, pelo contrário, mas o verdadeiro amigo é Jesus. Aquele que sabe dos seus problemas, aquele que sabe dos seus pensamentos, aquele que sabe das suas dificuldades, aquele que sabe das suas dores, aquele que sabe tudo que você pode suportar. Agora na Serra são 18h02, então vamos agradecer ao Pai pelo nosso alimento do dia de hoje, pelo nosso trabalho, por tudo. A todos vocês, uma excelente tarde. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor.
Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Paz do Senhor, boa noite. Meu nome é Viviane, eu estou aqui hoje para deixar uma palavra para vocês. Essa palavra se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 35, que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Capítulo 35 do livro de Gênesis vai nos falar justamente do momento em que Jacó retorna para Betel. Nós podemos ver o início
da história de Jacó, no capítulo 27 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que chega um dia em que Rebeca, ela tem uma ideia, porque Isaac, ele decide abençoar a Esaú. E quem é leitor de Bíblia sabe muito bem que um dia, quando Rebeca estava grávida, porque ela só engravida através de oração, porque Isaac fica 20 anos orando ao Senhor, aí a Bíblia vai dizer que existia uma constante luta dentro do seu ventre. E ela vai questionar ao Senhor o que é que tem, o que é que está acontecendo, na verdade, dentro do seu ventre. Porque naquela época não tinha ultrassom, naquela época não existia a tecnologia avançada para saber o que é que estava ocorrendo dentro do ventre. E muito menos Rebeca sabia que dentro do seu ventre havia gêmeos. Aí a Bíblia vai dizer que Deus revela para Rebeca que dentro do seu ventre tinham 2 gerações. E Deus vai lhe dizer que o menor iria se sobressair ao maior. E nisso que Deus lhe revela, Rebeca, ela vai ter mais afeição a Jacó. Porém, Isaac, ele tem mais afeição a Esaú. E só que Isaac aprende isso com seu pai. Porque a Bíblia vai nos mostrar que um dia Sara tem uma ideia, ela vai falar com Abraão para que ele se deite com Agar, para que a promessa se cumpra através de Agar. Só que Deus não havia feito a promessa com base em Agar, mas ele havia feito a promessa com base em Abraão e Sara. E nisso todos nós conhecemos a história. Agar, ela é engravida e ela dá à luz a Ismael. Só que chega o tempo determinado de Deus fazer cumprir a sua palavra, e o capítulo 21 do livro de Gênesis vai nos mostrar que Sara, ela dá à luz a Isaac, que era justamente o fruto da promessa de Deus. Aí a palavra vai dizer que Abraão tem preferência por Isaac, porque ele é a promessa que Deus havia lhe dado. Mas, por muitas e diversas vezes, havia um desprezo com Ismael. No tanto que o capítulo 21 vai nos mostrar Deus lhe dando ordem para que possa dispensar a Agar e a Ismael. Então, Isaac aprende isso com seu pai, que era normal haver preferência dentro de casa. E aí, por isso, ele também age dessa forma com seus filhos, porque ele prefere a Esaú, enquanto Rebeca prefere a Jacó. Aí o capítulo 27 vai nos mostrar que em um determinado momento, Isaac vai dizer para Esaú procurar uma caça para que ele possa lhe abençoar e cozinhe para ele. Rebeca, ouvindo por trás da porta, vai ter um diálogo com seu filho e vai dizer para ele: não, filho, faz o seguinte, seu pai disse que vai abençoar o seu irmão, então vai lá no meio do rebanho do seu pai, pega uma das novilhas, porque eu vou cozinhar para o seu pai, e você vai se achegar ao seu pai, fingindo que é o seu irmão, para que o teu pai lhe abençoe. Só que Jacó vai indagar a sua mãe e vai lhe perguntar: mas como eu vou fazer isso? Meu pai vai perceber que eu não sou Esaú e vai me amaldiçoar. Só que Rebeca vai dizer: não, que a maldição recaia sobre mim se ele descobrir. E a Bíblia vai esclarecer que nessa circunstância a visão de Isaac já estava escurecida, porque ele já era velho. Aí Jacó, ele aceita a ideia da mãe e ele chega diante do pai com a comida que ela havia feito, e a mãe vai camuflar a Jacó, colocando os pelos do novilho que eles haviam matado para fazer o alimento, para que ele não venha perceber e notar a diferença entre Esaú e Jacó. Só que é interessante que a Bíblia vai nos mostrar que assim que Jacó chega diante de seu pai, ele vai perceber que a voz é de Jacó. Porém, ele pede Jacó para se aproximar, e ele vai perceber que o cheiro era do campo, e ele vai assemelhar aquele cheiro ao cheiro de Esaú. Aí, depois que Isaac se alimenta, ele vai abençoar
a Jacó. E o que me chama a atenção nessa história é que da mesma forma que Jacó, ele é abençoado fingindo ser o seu irmão, nós, no nosso dia a dia, no meio do nosso cotidiano, no meio da nossa geração, nós também estamos vendo muitas pessoas que estão querendo ser abençoadas, fingindo ser aquilo que elas não são. Nós podemos ver que nessa história, por 3 vezes no capítulo 27, Isaac vai perguntar para Jacó: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. És mesmo o meu filho Esaú? E Jacó, ele tem 3 oportunidades de revelar a verdade para o pai. Ele tem 3 oportunidades de acabar com a mentira e começar a viver a verdade na realidade. Porém, ele opta, ele prefere continuar participando daquela encenação, daquela mentira, e permanecer sendo abençoado através de uma mentira. Só que Esaú chega da caça, e quando chega da caça, ele vai diante do seu pai, e chegando diante do pai com o alimento, o pai vai questionar: ué, o que está acontecendo? Há pouco tempo atrás você me veio e trouxe o alimento, e agora você me aparece novamente. E aí eles percebem que eles haviam sido enganados. E agora, nesse exato momento, Esaú começa a ficar enfurecido e fica com raiva de seu irmão. E a raiva era tão grande que ele pensa em todos os momentos em retirar a vida do irmão. E querendo retirar a vida do irmão, os pais têm uma ideia. Eles conversam entre si, têm um diálogo entre si e acham que a melhor atitude é que o filho vá para a casa do irmão de Rebeca, que é o tio Labão. E o que eu acho interessante é que essa situação tinha como ser resolvida naquela circunstância. Tinha como ser resolvida dentro de casa. Porque imagina, para pensar comigo, os 2 irmãos dentro da mesma casa, quando um chegava para almoçar, o outro se retirava, porque não conseguia mais olhar um no olho do outro. Imagina dentro da mesma casa, quando um chegava no ambiente, o outro se retirava, porque a ira que estava dentro do coração de Esaú não passava de forma alguma. Mas como eu disse, a solução na realidade não era retirar Jacó de dentro de casa, mas quem sabe a solução não era Isaac como sendo o sacerdote do seu lar, era reunir a sua família e conversar com seus filhos para que houvessem um diálogo e uma liberação de perdão naquele momento, porque muitas das vezes nós podemos evitar alguns problemas no meio da nossa caminhada através de uma conversa. Porque o que custa pedir perdão? O que custa reconhecer que está errado? O que custa tomar uma atitude e voltar a conversar com alguém e reconhecer o erro? Mas não, Isaac não tem essa ideia, Rebeca não tem essa ideia, e muito menos Jacó tem a ideia de chegar diante do irmão e pedir perdão para o irmão. E a gente é dessa forma, porque a gente prefere o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil é se retirar de dentro de casa, ao invés de pedir perdão, ao invés de se reconciliar, ao invés de colocar as coisas no lugar. É muito melhor, às vezes, ir pelo caminho do divórcio. É muito melhor, às vezes, sair daquele emprego. É muito melhor, às vezes, romper com uma amizade do que voltar atrás, reconhecer o erro e pedir perdão, porque nessa circunstância não entra na verdade só a situação de se liberar o perdão, mas entra a questão de ir contra o próprio orgulho, porque muitas das vezes o nosso orgulho faz a gente perder muita coisa na caminhada, porque a Bíblia vai nos mostrar que no momento em que Jacó sai de dentro de casa, quando ele volta, é
20 anos depois, e nesses 20 anos Jacó perde muita coisa. Nesses 20 anos ele perde a mãe, porque a mãe morre e ele nunca mais torna a ver. Nesses 20 anos ele perde contato com a família, porque quando a gente está no meio da nossa família é mais aconchegante, mas quando a gente vai para lugares onde existem pessoas desconhecidas, as situações são mais difíceis, não temos o apoio que nós tínhamos antes. E a palavra vai dizer que quando Jacó está indo para a casa do seu tio Labão, ele está errante pelo deserto de Berseba, capítulo 28 do livro de Gênesis. Aí a palavra vai nos dizer que ele pega uma pedra, faz ela por travesseiro, e fazendo por travesseiro no meio da madrugada, Deus lhe aparece. E Deus lhe aparecendo, ele vai lhe dizer: sou eu, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. E o que eu acho interessante é que Deus não vai dizer que é Deus de Jacó, mas ele vai dizer que é Deus de Abraão e Deus de Isaac, porque no meio do diálogo com Isaac que Jacó teve quando veio levar a comida, Isaac ele vai questionar ao filho perguntando: como é que você chegou tão rapidamente da caça? E Jacó vai dizer: foi o teu Deus que fez a caça vir até a mim. O próprio Jacó mencionou com seus lábios que o Deus de seu pai não era o seu Deus. Então quando Deus vai aparecer para Jacó, ele vai dizer: olha, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, mas eu ainda não sou o seu Deus, mas eu estou aparecendo para você, para que você tenha a oportunidade que eu também seja o seu Deus, porque um dia eu fiz uma promessa para Abraão, e você é aquele que está para receber a promessa. Essa promessa recai sobre a sua vida. E ali a Bíblia vai dizer que quando Jacó acorda, ele vai mencionar com seus lábios quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Jacó vai levantar um altar, vai oferecer um sacrifício a Deus, e ele vai seguir viagem para Pade-Arã. E quando chega lá, a Bíblia vai dizer que ele vai se deparar com Raquel. Raquel estava apacentando as ovelhas do seu pai Labão, e quando ela está lá naquele lugar, automaticamente Jacó ele vai se apaixonar por Raquel. E ele se apaixonando por Raquel, quando ele chega na casa do seu tio Labão, a Bíblia vai dizer que um mês depois, Labão vai vir dialogar com ele sobre o seu salário, e vai lhe perguntar: olha, não é bom que você fique trabalhando para mim de graça? Vamos aqui tratar o seu salário. Só que aí, quando Jacó, ele teve a visão, ele teve aquele sonho ao qual Deus havia se revelado a ele, ele fez um pacto com Deus. Ele disse que se Deus abençoasse ele em toda a sua caminhada e lhe trouxesse em paz para casa, ele lhe daria o dízimo de tudo a partir daquele dia em diante. Deus não havia pedido nada para Jacó, foi Jacó que quis fazer aquele pacto com Deus. Só que naquele dia que ele viu Raquel na beira daquele poço, a partir daquele momento ele se esquece do pacto com Deus, porque quando ele está dialogando pelo seu salário com Labão, ele vai dizer: não, vamos fazer um trato, eu trabalho 7 anos pela sua filha mais nova, Raquel, e aí tá tudo bem, eu me caso com ela. Só que ele vai se esquecer que ele havia feito pacto com Deus e havia dito: vou dar dízimo de tudo. E como é que se faz pacto com Deus e depois se esquece e diz que vai trabalhar de graça só para ter um casamento? E o que eu acho interessante é que se Jacó tivesse em casa, quem na verdade se casaria com Jacó não seria Raquel, seria Lia, porque naquela época a tradição dizia que a mais nova não poderia se casar primeiro com a mais velha. Então Jacó não estava sendo enganado. Jacó ele entendia muito bem que se passasse os 7 anos, ele teria que se casar com Lia e não com Raquel, porque era a tradição daquela época. E às vezes, o que acontece conosco no meio da caminhada? Nós nos precipitamos em algumas coisas, porque a gente não quer consertar algumas coisas no meio do caminho. Existem consequências lá na frente, porque como
eu disse, Jacó se encontra com Raquel, ele se apaixona por Raquel, mas o que na verdade Deus tinha para Jacó não era Raquel, era Lia. No entanto que o capítulo 30 vai nos revelar que constantemente haviam brigas entre Lia e Raquel, mas quem provocava a Lia era Raquel, porque Raquel, ela tinha um espírito contendeiro. Constantemente, até mesmo com o seu marido, ela fazia questionamentos. Chegou um dia que ela chegou diante do seu marido e disse, me dá filhos se não morro. E Jacó disse para ela, sou eu Deus por acaso que possa abrir a sua madre? E aí a Bíblia vai dizer que Deus chega a um determinado momento que ele abre a madre de Raquel. Porém, quando nós vamos ver, quando Lia vai colocar nomes aos seus filhos, todos os nomes são glorificando e engrandecendo ao nome do Senhor. Mas os nomes que Raquel coloca nos seus filhos, basicamente são nomes que é Deus, que Deus faça justiça sobre mim, que Deus haja em minha causa. É justamente coisa de gente que muitas das vezes faz oração pedindo a Deus para cobrar alguma coisa, quando na verdade as nossas orações devem ser engrandecendo e glorificando ao nome do Senhor, porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que nós devemos amar aos nossos inimigos, e Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados, potestades e hostes malignas. Mas voltando a Jacó, a Bíblia vai dizer no capítulo 31 que chega um momento em que Deus aparece em sonho a Jacó e ele vai dizer, Jacó, já está na hora de voltar para casa, porque você já passou 20 anos fora de casa e já não é tempo mais de você ficar aqui em Padã-Arã, mas é tempo de você voltar para Betel. Então se levante e retorne a Betel. Só que eu acho interessante é que o livro de Gênesis constantemente, a sua escrita vai ser dessa forma. Capítulo 1 do livro de Gênesis vai falar da criação, mas o capítulo 2 vai especificar a criação. Capítulo 11 do livro de Gênesis vai mostrar o momento em que Abraão, ele sai da terra de Ur dos Caldeus por uma chamada divina, mas o capítulo 12 vai especificar essa chamada divina. Aí o capítulo 31 do livro de Gênesis vai nos mostrar que Deus aparece novamente a Jacó, lhe dando instruções, e o capítulo 35 vai especificar essas instruções que Deus dá a Jacó. E o que eu acho interessante é que nas especificações que Deus dá a Jacó, ele vai dizer, Jacó, está na hora de se levantar e você voltar para Betel, para aquele lugar que um dia você fez um pacto comigo quando você estava fugindo do seu irmão Esaú, quando ele queria tirar a sua vida. Aí para pensar comigo, irmãos. Jacó, ele tem que tomar uma posição, porque quando Deus ele manda ele se levantar, ele está pedindo para que Jacó tome um posicionamento, tome uma postura na sua presença. E o que eu acho interessante é que no meio da caminhada, quando Jacó está voltando para casa, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 32 que ele vai se deparar com um lugar onde ele vê vários anjos. E aí ele se depara no Val de Jaboque, onde ele tem um encontro com Deus. E a Bíblia vai dizer que toda a madrugada ele vai lutar com Deus. E aí, quando vai chegando a alva, vai amanhecendo o dia, a Bíblia vai dizer que aquele anjo do Senhor que estava guerreando ali com Jacó, vai perguntar para ele o que é que ele quer que aquele anjo lhe faça. Aí Jacó vai dizer que ele quer ser abençoado, e aquele anjo vai fazer uma pergunta para Jacó, mas é uma pergunta taxativa, porque ele vai perguntar qual é o seu nome. E lembra quando há 20 anos atrás, o pai dele perguntou para ele durante 3 vezes, por 3 vezes, quem era ele na realidade, e ele vai dizer que ele era Esaú e não era Jacó. Só que aquela mesma pergunta se repete 20 anos depois, porque Deus é aquele que nos confronta em um determinado tempo da nossa vida. Aí a Bíblia vai dizer que Jacó, ele não mente, ele vai dizer o seu nome, e a Bíblia vai dizer que aquele anjo vai tocar-lhe na juntura da coxa e vai lhe responder
entender, olha, a partir de hoje teu nome não é mais Jacó, mas será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Aí quando Jacó chega em Betel, depois do posicionamento, ele vai falar com a sua família, reunida ali a sua família, vai dizer, olha, Deus me chamou aqui, então eu tenho que colocar a minha casa em ordem, eu tenho que tampar todas as brechas. E nessa mensagem hoje, justamente é isso que eu quero deixar para dizer para você. Tem alguém me ouvindo e Deus está dizendo para você, é hora de se levantar, é hora de se posicionar, tá na hora de você voltar atrás, e eu não sei há quanto tempo que você tem que voltar atrás e pedir perdão para alguém e se reconciliar com alguém. Tá na hora de você refazer alguns laços, porque Deus, ele quer te abençoar. Você está de posse de uma promessa, mas para que essa promessa se cumpra, ela venha se concluir na sua vida, algumas brechas e algumas legalidades têm que ser rompidas, as brechas têm que ser tampadas. E hoje, nessa noite, Deus, ele está te convidando para você retornar a Betel, porque Betel foi o lugar onde um dia você fez um pacto com Deus, você fez uma aliança com Deus, e Deus está te chamando de volta para essa aliança. Talvez você está dentro da igreja, está ministrando, está cantando, mas está precisando de retornar a Betel, e Deus está te convidando justamente hoje, nesse dia 19 de novembro, para você refazer o pacto com Ele, porque está na hora de fechar algumas brechas, está na hora de se posicionar. Talvez seja na hora de você se posicionar dentro de casa. Você é o sacerdote de dentro da sua casa e ainda existe legalidades dentro da sua casa, mas está na hora dessas legalidades serem fechadas, porque Deus quer trabalhar na tua história, no teu ministério, na sua casa. Ele quer manifestar a glória dele sobre a sua vida. Só que para a glória de Deus ser manifestada, você tem que retornar a Betel. E hoje Deus está te convidando, retorne a Betel, porque a aliança vai ser renovada. Que essa palavra possa ficar ao seu coração. Eu não sei aonde é que você rompeu com alguém. Eu não sei aonde é que você discutiu com alguém. Eu não sei da onde você saiu e que Deus está mandando você retornar. Mas a palavra nessa tarde é: volte a Betel, porque Deus tem um negócio contigo em Betel. Amém? Que essa palavra possa abençoar o seu coração e que o Espírito Santo possa falar melhor com você nessa tarde. Eu quero fazer uma oração bem breve. Você aí que está no seu lugar. Eu creio que Deus, ele está fazendo maravilhas através da sua palavra. Senhor, aqui nós estamos neste momento diante de ti, levantando a voz em oração a ti. Eu sei que muitas pessoas ouviram essa palavra e eu sei que essa palavra tem endereço certo nessa tarde. E eu venho te clamar, ó Deus, que a tua palavra venha fazer o efeito necessário, que a tua palavra, meu Pai, venha fazer o mover necessário e que o Senhor venha manifestar a sua glória sobre vidas nessa noite, que o Senhor venha restaurar a aliança, venha restaurar o seu espírito sobre cada um, meu Pai. É no nome do teu Filho Jesus que nós te agradecemos, porque nós cremos no poder da tua palavra, Deus, no nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, irmãos. Amém. Você pode cantar aqui, por favor? Pega a sua água. Posso fazer algumas palavrinhas? Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e o monitor não quer acender. Agora são 18 horas e 35 minutos, 18 e 35. Agradecer a Deus e ao nosso querido e amado Jesus por esta mensagem que nós recebemos do mensageiro nesta noite. Eu queria pedir permissão ao mensageiro que, quando falou do retorno a Betel, eu sei que hoje é um pouco longe, difícil, mas que essas pessoas ao qual
precisa de retornar a Betel, mas que retorne à casa do Pai, mais próximo da sua casa, que faça essa aliança e esse arrependimento exatamente. A palavra de Deus, e quando a irmã me trouxe ainda sobre Esaú e Jacó, a Bíblia fala realmente dessas, não é personagem, são pessoas existentes. Personagem é quando se cria, mas são pessoas que têm o legado na Bíblia. E traz para nós, nos Evangelhos de Jesus, quando Jesus fala ali sim, usando a personagem do filho pródigo, usando exatamente que o pai tinha 2 filhos, Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jesus chamou a atenção exatamente falando que quando tudo que passou, naquele tempo, aquele filho que foi embora, mas ele reconheceu, ele retornou para Betel, ele retornou para a casa do pai, porque lá tinha morada, lá ele tinha conforto. Então a palavra de Deus, tanto do Novo ou do Velho Testamento, nos traz exatamente de uma forma de nós retornarmos à casa de Deus e fazer aliança com Deus. Em outro aspecto que a irmã me trouxe, quando falou que Deus faz o confronto conosco. O confronto hoje que Deus faz conosco é o seguinte: nós somos cristãos ou nós somos crentes? Esse é o confronto que Deus faz conosco. Nós somos cristãos ou nós somos crentes? Porque o cristão é servo, o crente é Satanás que acredita que Deus, ele é operante de tudo. Satanás, ele crê que existe Jesus, ele é crente que existe Jesus. O cristão, ele é servo do Senhor, ele está submisso. Outra passagem que a irmã falou exatamente sobre o perdão. Como é difícil o ser humano exatamente usar dessa graça que Deus nos ensinou, perdoar. Em alguns comentários aqui que trouxe outros mensageiros à palavra, eu até pedi permissão para falar. Hoje, Jesus ensinou na sua palavra, se alguém lhe der uma bofetada no rosto, você oferece a outra. Mas hoje o confronto que Deus faz com cristão ou com crente, se der uma bofetada, o cara xinga, o cara mata, o cara bate, o cara faz tudo. O ensinamento de Jesus hoje, exatamente, nós temos que sempre retornar a Betel. Nós sempre temos que retornar à casa do Pai. Nós sempre temos que retornar ao arrependimento. Eu não vou falar exatamente em nomes reais aqui, em respeito, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, e eu tenho certeza que essa pessoa está me ouvindo. Mas hoje, o que a irmã trouxe, e se essa pessoa ouviu a mensagem do início ao fim, ele está passando o que a irmã trouxe. Não vou falar por respeito, mas porque o confronto que Deus colocou uma pessoa, exatamente não aconteceu com ele, porque ele pediu perdão a uma pessoa e a pessoa crente não perdoou. Crente jogou ele para fora. Crente usurpou dele. Deus nos ensina. Ser crente é fácil. Seguir Jesus é difícil. Ser crente é coisa... É como se você... Desculpe a expressão dos irmãos que estão aqui no estúdio. É como se troca uma camisa. Ser crente é fácil. Agora, fazer e servir é difícil. Por isso que o Brasil todo, o mundo todo está cheio de crente. Por isso que o mundo todo está cheio de pregadores. Existe mensageiro, existe servo do Senhor, existe pastor que honra, não é calça, honra o batismo que levou, honra o chamado que tomou, honra e é capaz de morrer, como os passados morreram por Cristo. Mas existe muitos por aí que querem fama, que querem
exatamente não retornar para Betel. Ele sabe se ele retornar para Betel, talvez ele não vai ter um avião, não vai ter um carrão, não vai ter uma mansão, não vai ter conta gorda no banco. Retornar para Betel, para muitos, é difícil. É melhor seguir. Vamos esperar até o final. Vamos esperar o fogo. Quando o fogo chegar, vamos ver o que vai acontecer. Mas tem muitos ainda que estão brincando. Tem muitos ainda que estão achando o que está escrito na Bíblia não vai se cumprir. Pelo contrário, Deus já está mostrando que já está se cumprindo. Deus está mostrando a cada dia, cada hora, cada momento que os fins estão chegando. Não é porque está acontecendo temporal, porque é por acaso. Não é acontecendo vento forte, é por acaso. De forma alguma. Está acontecendo porque Deus está avisando. Eu queria agradecer o mensageiro, porque desculpa, a gente não fala, o mensageiro dessa noite, agradecer ao irmão Paulo Sérgio, que está presente, aqui o irmão Tiago, a irmã Edivânia, né? A irmã Edivânia é a irmã mais conhecida do planeta Terra, porque todas as vezes, sempre que o irmão Tiago está no programa, quero mandar um abraço, um beijo para minha namorada, minha noiva Edivânia, mas ela está aqui hoje, presente no estúdio da Rede Popular, ok? Eu quero agradecer, mandar um abraço também para a irmã Luzia, esposa do Paulo Sérgio, que deve estar lá na padaria Nogueira, lá em Planalto Serrano. Então, esses são os irmãos envolvidos com o programa O Bom Samaritano, esses são os irmãos envolvidos com o programa Falando de Jesus, esses são os irmãos colaboradores para que a palavra de Deus não falta. Porque sempre um está indicando, como o irmão Paulo Sérgio fez, ok, nós estávamos falando, vou agendar, vou confirmar. Isto é testemunho, isto é compromisso. Temos que tirar algumas arestas, nós temos que acertar algumas coisinhas, mas este é o trabalho, este é o caminho. E assim é melhor ter a glória de Deus do que ter a glória do homem. É melhor ter exatamente, ser honrado por Deus do que ser honrado por homem. Porque às vezes quando você ganha uma honra do homem, ela é temerativa, porque se amanhã acontecer qualquer coisa, ele esquece tudo que ele fez para você, mas Deus não. Deus honra o homem do início, no meio e no fim da vida dele. Só o homem fazia aquilo que tem que ser feito, como fez Josué. Não desviou da palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, ele foi para um alvo, ele tinha um propósito com Deus e cumpriu, e foi até o final. E assim Deus fez com outros, e assim eu quero que Deus faz na vida da irmã que está presente, que a irmã continue levando a palavra, que Deus possa abençoar a toda a casa do irmão Paulo Sérgio, toda a casa do irmão Tiago, da Edivânia, a você que está nos ouvindo exatamente pelo Brasil. Quero mandar um abraço aos ouvintes da França, dos Estados Unidos que estão nos acompanhando, a você de Cachoeira, a você aí de outra cidade, não vai dar tempo de eu falar de outras cidades, mas o mais importante aqui não é talvez eu falar a você que está me ouvindo. O mais importante é que você emprestou o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. O mais importante, né, nós sabemos que tem tantas pessoas nos ouvindo, mas o mais importante é saber que uma pessoa estava precisando de ouvir essa palavra para retornar a Betel, para retornar à casa de Deus. E se der tempo hoje, faça isso. Se não der tempo, amanhã, bem próximo da sua casa. Não se vergonha não, porque se Jesus falou, honra a mim na terra, testifica de mim na terra, de que eu vou testificar de você diante do Pai. Então, se você quer retornar, retorna, mas vai de peito aberto, porque Deus tem muitas coisas boas para mim e para você. A todos vocês, eu quero um excelente domingo, se for da permissão de Deus. Eu quero exatamente um bom domingo, se for pela vontade de Deus. Eu quero que Deus continue nos abençoando, abençoando a todos que estão envolvidos no programa Falando de Jesus, abençoando a cada ouvinte, abençoando a cada um que prestou o seu tempo. Exatamente, um sabadão deste, sol, aí um ventinho gostoso, mas vou falar para você, nada é mais importante do que Deus, nada é mais importante que a palavra de Deus, porque não adianta você ter um sol maravilhoso se você não tiver Deus. Não adianta você ter um vento maravilhoso se você não tiver Deus. Porque se você não tiver Deus, isso é passageiro. Amanhã você pode chamar por Ele. A todos vocês, que Deus possa continuar nos abençoando. E se assim for da vontade dEle, da permissão dEle, segunda-feira, nós queremos estar de volta para apresentar mais uma vez
o programa Falando de Jesus. Mas se não for da vontade dele, de eu estar aqui, eu peço a Deus, o irmão Tiago, o irmão Paulo Sérgio, que é locutor, ele vai estar aqui apresentando o programa para trazer a palavra de Deus. A todos vocês, um final de semana abençoado e até segunda, se assim Deus quiser. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.